Olá, muito bom dia para você. Nesse domingo, o Poder e Negócios traz aqui como convidado da TV Guararapes Record TV, Fernando Soares, empresário, sócio-diretor da Estandarte Eventos e também de outros empreendimentos aqui no Grande Recife. E nessa conversa de hoje, a gente vai falar muito sobre como esse setor de eventos se transformou após a pandemia, como é que essas pessoas vêm se reinventando, né, Fernando? Foram 2 anos bem difíceis para esse setor, aí estimando 20 e 21, os 2 piores anos da pandemia. Foi bem difícil. Primeiro agradecendo a sua presença aqui no Poder e Negócios, para a gente bater esse papo, né, de como é que esse setor está se reinventando. Bom dia, Ciro. Eu agradeço pelo convite. É um prazer poder participar do programa junto com vocês. Foram 2 anos bem difíceis, Ciro, para o mercado de entretenimento. Eu acho que talvez tenha sido o setor que mais sofreu durante a pandemia. Foram mais de 350 mil eventos e festivais cancelados em todo o Brasil. A gente tem diversas pessoas que foram atingidas direta e indiretamente. Ele é um setor, Ciro, que hoje, ele no último ano, gerou de empregos diretos e indiretos mais de 2 milhões de pessoas foram empregadas direto e indiretamente. Então, é um setor que perdeu bastante, que foi bastante atingido. Graças a Deus, vencemos a pandemia, vencemos mais esse grande desafio. O ano de 2022 já foi um ano bem positivo, foram diversos eventos, talvez até recorde de eventos ao longo do Brasil, porque a gente teve uma demanda reprimida aí de eventos cancelados, que foram remarcados, mas os novos lançamentos, vários artistas lançando novos trabalhos. E esse setor de eventos, ele representa aí uma estimativa do PIB, cerca de 3 a 4% do PIB nacional, porque é uma cadeia produtiva. Quando a gente fala em eventos, por exemplo, a Estandarte Eventos já está aí mais de 10 anos no mercado, mais de 200 produções realizadas, mas não é só vocês ali trabalhando, é uma cadeia de pessoas que necessitam, né, desse setor, desse segmento. Isso, números bem precisos, Ciro, em relação ao último ano de 2022, foi um setor que movimentou 75 bilhões, ele representa 4,32% do nosso PIB nacional. São números bem importantes e relevantes e, como você disse, é uma cadeia que você termina aqui interferindo e alavancando vários outros setores, desde um turismo, desde um restaurante, hotéis, você tem indiretamente diversos outros segmentos que são positivamente atingidos com essa pandemia. Falando um pouco sobre a Estandarte, Ciro, nós temos completando 18 anos esse ano de mercado. Nós fundamos a empresa junto com meu sócio Carlos Costa em 2005. Foi um show no Teatro Federal, que hoje atualmente ele tá fechado, ele fechou para reforma e terminou que não reabriu depois disso. E aí a gente fez esse show de Beto Guedes, que fazia parte do Clube da Esquina, né? Foi o primeiro show da gente e ao longo desses quase 18 anos já são mais de 230 espetáculos realizados ao longo de todo o Brasil. A gente já fez show desde Pernambuco, Ceará até o Paraná, Porto Alegre. E vocês atuam até numa segmentação, né? Pelo que vocês atuam mais numa questão de MPB, desse segmento da MPB. Isso, a gente tentou entrar um pouco mais nesse nicho, nesse segmento. São shows, basicamente, que a maioria de MPB, artes cênicas e MPB, é o nosso grande carro-chefe, digamos assim, e geralmente em teatro. 90% dos nossos shows são em teatro. Aqui em Recife, basicamente, que é o Teatro Guararapes, é o maior teatro hoje que comporta shows de grande porte. A prefeitura também tem grandes, bons teatros. Você tem o Teatro Santa Isabel, tem o Teatro Luiz Mendonça, o Teatro do Parque, que foi reinaugurado agora. Mas são teatros de menor porte, que alguns artistas a nível nacional, você precisa ter um espaço maior para poder contemplar o público desses artistas. Já que você tocou nesse assunto, que eu ia perguntar a você, falta em Recife um pouco dessa infraestrutura, assim, um pouco até maior, porque a gente vê os eventos cada dia crescendo, mais gente consumindo o entretenimento, e o que eu percebo aqui em Recife é que às vezes falta até infraestrutura, um espaço maior, tal artista não vem porque não tem um espaço que comporte. A gente tem bons espaços aqui, né? Mas falta isso em Recife ainda? Sem dúvida, Ciro. Hoje Recife ele tem uma carência muito grande, somente nesse setor de teatro.
de espaços que comportem não só grandes eventos, como de médio porte. Por exemplo, você pega um teatro do parque hoje que comporta 1.000 lugares, talvez seja o maior teatro que a prefeitura tem hoje. Depois disso, todos os teatros, abaixo disso, são todos teatros de 500, 600 lugares, que artistas nacionais exigem um público bem maior. E aí você vai ter que pular de 1.000 para 2.400 lugares, que é a capacidade do Guararapes. Você não tem um teatro de médio porte, de 1.500 lugares. E aí você passou desses 2.400 lugares, você vai ter que correr para um Classic Hall, que já comporta mais de 15 mil pessoas. Então você fica sem esse intermediário aí no meio, Isso, né? Exatamente. Por exemplo, a gente está realizando agora no mês de abril, Gilberto Gil. A gente precisou fazer 2 dias de shows para poder contemplar o público dele, porque um dia só você não contemplaria. No Teatro Guararapes você também não tem um espaço maior para poder fazer um único dia de atração. Então termina ficando um pouco desgastante para o artista. Ele chega aqui na quarta-feira, a gente faz a quinta em João Pessoa, ele tem um dia off na sexta, é o dia do deslocamento, a gente faz sábado Guararapes, domingo de Guararapes, e o 4º dia já ficaria cansativo para um artista na idade dele, tá fazendo 4 dias praticamente de eventos, porque o show está esgotado há mais de 3 meses e a gente não consegue executar esse 3º dia de show por conta dessas limitações. E saindo um pouco dessa questão do teatro, recentemente a gente teve a turnê do Coldplay, né, pelo Brasil. E o que a gente percebe é que às vezes esses artistas ficam muito fora do eixo Nordeste, principalmente, Norte-Nordeste. Às vezes vêm para cá, a gente teve Bon Jovi, a gente teve Guns N' Roses, mas a gente percebe que esses artistas que estão mais em evidência, eles fogem um pouco do Norte-Nordeste, por vários motivos, obviamente, mas também por uma certa estrutura que falta, né, ainda nessa nossa região. Verdade, eu acho que a gente tem hoje a Arena Pernambuco, é um grande equipamento que auxilia bastante isso, mas já fica um pouco mais distante do Recife, né? Do acesso. Né? A questão de acesso, essa dificuldade e tudo, apesar que estão fazendo uma reforma agora, e acredito que o acesso talvez seja mais fácil, mas hoje, se você pegar um dia de semana, você não leva menos de 1 hora para poder chegar na Arena Pernambuco. Então é uma dificuldade de trânsito muito grande. Alguns artistas ainda conseguem trazer para cá, vai à Arena, que é o caso do Guns N' Roses que teve, mas muitas vezes você tem essa limitação de transporte, deslocamento, tudo. Que dificulta, né? Muito, muito. Tem uma dificuldade muito grande. E a gente estava falando aqui em questão de emprego, né? Como é que a pandemia impactou isso. E quem está em casa, às vezes vai para um show e vê o artista ali tocando, né, no palco, não sabe a dimensão do que tem por trás. Produtores executivos, produtores técnicos, o pessoal do teatro, vocês da empresa que estão ali organizando tudo. É uma cadeia muito grande, né, Fernando? De pessoas que trabalham e precisam desse segmento. Sem dúvida, a gente vai desde aí da equipe de marketing e comunicação, como desde a pessoa da bilheteria, da tiqueteira, que ajuda nessa comercialização dos ingressos, e aí você passa por equipe de segurança, de portaria, técnico de som, técnico de música, até as pessoas indiretamente, que você tem que contratar um hotel, restaurante para poder levar a equipe. O pessoal da van que vai trazer a equipe o artista. de passagem, a equipe de translado local, os motoristas, tudo. Então é uma cadeia muito grande por trás que está por trás dos bastidores e que muitas vezes o público que vai lá comprar o ingresso e prestigiar o show artista não sabe tudo que desprendeu de tempo ali poder organizar. Ali são meses de trabalho para poder fazer aquele evento acontecer. E essas pessoas tiveram que se reinventar ali na pandemia, né? Porque a gente viu muita artista fazendo live, mas esse pessoal do trabalho formiguinha ali realmente foi, eu acho que o mais impactado, vamos dizer assim. Né? Sem Porque dúvida. não tinha como o artista ele fazia uma live, era patrocinado por uma empresa, mas essa cadeia produtiva ela realmente foi muito afetada. Muito, sem dúvida. Para você ter ideia, Jorge, assim, um número bem real da inclusão que o setor de entretenimento ele ocasiona, desses 2 milhões de empregos aproximados, 92% desse público ele não tem nenhum ensino superior. Então, são pessoas mais humildes, são pessoas realmente que têm uma limitação financeira e que muitas vezes dependem exclusivamente desse setor. Então, a pandemia foi muito difícil, teve muitas pessoas reinventando. Eu estava conversando recentemente com um técnico de som de uma das grandes bandas que tem no Brasil hoje. Não vou fulanizar, mas assim, ele disse que teve que fazer hambúrguer. Ele abriu os fundos, o quintal da casa dele, para poder fazer um espaço, tipo uma hamburgueria caseira que ele ficava fazendo lá e tentando vender, para cada um tentando se virar para poder
não passar dificuldade nesses momentos. Agora, você falou uma coisa interessante, que de 2021 para 2022, lógico, né, a pandemia ela foi cedendo, né, o número de casos foi caindo, que era muito importante, o número de mortes também, e isso abriu a porta para o retorno desses eventos. O que a gente percebeu é que houve realmente um boom muito grande de eventos, até porque muitos foram remarcados, né? Precisaram ser entregues, né? Aqueles que não foram realizados em 2021 acabaram indo para 2022. É justamente isso. A gente, para você ter como exemplo, a gente teve, por exemplo, Oswaldo Montenegro e Renato Teixeira. Foi um show que a gente tinha realizado em 2019. Diante do grande sucesso, foi um ingresso esgotado, a gente remarcou esse show para 2020. Ele seria uma semana após o fechamento da pandemia. Ele ia ser em meados de março. Nossa. A gente teve que cancelar esse evento. Esse evento foi remarcado, mas já foi uma turnê que ele deixou de realizar, o próprio Oswaldo. Então ele precisou fazer essa entrega e, ao mesmo tempo, ele já estava lançando uma nova turnê solo, sem o Renato Teixeira, que a gente terminou que fazendo no final do ano. Então, durante 2022, a gente terminou que fazendo em março esse readiamento que a gente fez, a remarcação desse show, e mais um novo show, que era do novo trabalho que eles estavam lançando. Então, muitos artistas tiveram essa mesma situação, fazendo entregas de trabalhos antigos, de lançamentos antigos dele, e, ao mesmo tempo, já lançando novos trabalhos que precisavam começar também a circular o restante do Brasil. E eu percebi que houve uma resposta positiva do público, porque a grande maioria desses eventos, não todos, mas a grande maioria, é casa cheia, né? O que a gente percebe é casa cheia. Eu acho que, Ciro, durante o ano de 2022, a gente teve, na verdade, essa demanda reprimida, né? Foram 2 anos de muita gente que estava dentro de casa, né? E aí, o que aconteceu? O pessoal trancado dentro de casa, muitas vezes sem um convívio social, que é muito importante, sem poder ter essas movimentações como um todo. E aí, quando retornou, você teve esse grande boom, eu acho, na parte de eventos em 2022, que eu acredito que em 2023 ele vai voltar mais à normalidade. Eu acho que tinha muita gente realmente com essa vontade de extravagar realmente, de curtir. E aí, eu acho que teve esse boom que foi super importante para essa retomada, sem sombra de dúvidas. E qual a expectativa do setor agora para 2023? Ciro, acredito que a gente vai ter uma movimentação muito parecida com o ano de 2022, mas não acredito que talvez o mesmo público. Você via, como você mesmo colocou, Ciro, é todo evento esgotado. Então, assim, talvez o número de eventos ele venha a ser mantido. A gente tem muitos artistas lançando novos trabalhos, mas ao mesmo tempo talvez você não tenha aquela mesma demanda de ingressos esgotados em todos os shows. Mas, sem dúvida, eu acredito que é um setor que tem o seu espaço no mercado, que com certeza vai continuar tendo essa grande movimentação. E nesse período surgiu muita gente nova, né, no mercado da música, do entretenimento. E é um papel de vocês também alavancar isso, né, trazer novos nomes, novas bandas. Você acha que o público está receptível para isso também? Eu acredito que sim, Ciro. Até durante esse processo agora, a gente mudou um pouco o perfil de empresário, da organização de shows, e a gente passou a agenciar também um artista pernambucano, que é o Kaique Souza. É um artista que surgiu muito durante a pandemia. Ele tem apenas 21 anos, tem uma voz belíssima, e a gente inclusive está fazendo o lançamento dele no próximo dia 26 de maio no Teatro Santa Isabel. A gente vai abrir as portas aí para o mercado dele. É um artista que vale a pena acompanhar, seguir, tem uma voz belíssima, tem um trabalho muito bonito sendo realizado e tem, além dele, vários outros nomes surgindo do Brasil afora. É uma aposta da empresa, vamos dizer assim, novos talentos, né? Isso, sem dúvida, sem dúvida. E em relação a eventos, a gente está falando aqui em eventos de entretenimento, né, que a Standart tem essa expertise em fazer. Mas olhando para Recife, a gente vê, em Pernambuco também, a gente vê também muitos eventos corporativos, né, acontecendo, que aconteciam até antes da pandemia, estão voltando. E aí eu volto nessa tecla também da questão da estrutura, né? A gente vê o centro de convenções precisando ali de uma certa reforma, a gente está esperando a construção do centro de convenções que vai existir aqui no Porto Novo. Mas Recife tem que olhar também, Fernando, para essa parte corporativa, porque a gente é muito festeiro, né? A gente é muito de festa e de show. Mas tem que olhar para o corporativo também? Sem dúvida. Eu acho que Recife, ele é um polo de negócios muito forte.
Então, não só o turismo de lazer, mas como o turismo de negócios e os eventos corporativos que se enquadram muito nisso. Você tem congressos, você tem feiras, até pela localização privilegiada de Recife dentro do Nordeste, uma localização muito central, muitos congressos e feiras terminam que vindo para aqui, para Recife. Isso é bem importante, movimenta como um todo esse setor, desde turismo, hotéis, tudo, até de pessoas de fora que vêm e terminam que também conhecendo o Recife como um equipamento de lazer realmente, que é bem importante. E hoje você tocou bem nesse ponto bem carente, Ciro, que é espaços. Você hoje tem o espaço do Centro de Convenções, que foi licitado recentemente, mas basicamente que se resume a ele. Você não tem outro espaço em Recife que você consiga contemplar uma feira, um congresso, um evento corporativo de grande porte. Você pega desde eventos de formatura, colação de grau, tudo, ele termina aqui correndo para o Teatro Guararapes. Então, para você conseguir uma pauta lá, você tem que vir um ano antes. Para você ter ideia, eu já tenho com toda a minha agenda até dezembro de 2023 montada, porque dificilmente vai conseguir pauta ainda para esse ano. Para garantir aquela data ali, você tem que ter um planejamento, né? Isso. Eu acho que já agora no segundo semestre a gente já vai estar planejando 2024 e aí você já tem que estar reservando essas datas e fazendo esse aporte de frente para poder já fechar esse calendário. E em relação a eventos, a gente também tem a participação do poder público, né, que sempre está ali. Na época da pandemia, teve ali Aldir Blanc, né, que contemplou alguns artistas, alguns segmentos. A gente tem outros, como Fucultura, por exemplo, que já abriu edital aqui em Pernambuco. Como é que é a relação desse segmento com essa questão do poder público? É importante caminhar lado a lado? Sem dúvida. Hoje, eu acho que principalmente durante a pandemia, existe a ABRAP, que é a Associação Brasileira de Produtores de Eventos, que ela se fortaleceu muito, principalmente durante o processo da pandemia. Ela aqui no eixo do nosso estado de Pernambuco, a gente tem diretores regionais, que é o Waldner Dadai e o Geraldo Bandeira, que fazem um excelente trabalho e fazem esse elo, não só entre os produtores, mas também entre o setor público, tentando justamente, de alguma forma, ajudar os produtores. Por exemplo, a gente teve no final do ano passado uma reunião junto ao prefeito João Campos e toda a equipe do secretariado que atendeu muito bem, tentando reduzir a alíquota de ISS para poder ajudar nessa retomada. Então, assim, são vários frentes que eles tentam correr para poder ajudar. Tem essa parte tributária também que incide muito, né, no segmento. Né? Isso. Exatamente. A questão do Pronamp, que foi uma verba federal que ajudou grandes empresas e bastantes empresas nesse período aí da pandemia também, que foi bem importante, inclusive, para poder manter muitas empresas vivas, porque muitas empresas não conseguiram aguentar, Ciro. Empresas pequenas realmente não conseguiram aguentar 2 anos sem faturamento, sem receita, é um período muito longo. E até aqueles produtores menores de eventos, ou até aqueles eventos que são mais populares ali, são pequenos, eles realmente precisam desse segmento público aí, né, para existir, né, vamos dizer assim. Exatamente. Porque você pega esses eventos, você tem desde um grande evento, como você colocou mesmo, muitas vezes um Coldplay, um Guns N' Roses, como tem eventos de menor porte, de artistas locais realmente, menores, tudo, e que muitas vezes esse produtor de pequenos eventos, ele não consegue às vezes aguentar um tranco desses 2 anos realmente sem faturamento. Fica bem difícil. E a gente viu agora há pouco, né, a volta do carnaval, por exemplo, foi um respiro para todo mundo, né? A gente está agora esperando o São João, então é a vida voltando ao normal e os eventos também, né? Vão voltando ali devagarzinho ao seu calendário, porque até o ano passado não teve, né, carnaval. E esse ano a gente está voltando, né, a ter aquela vida normal do calendário de eventos, né, que a gente tem aqui em Pernambuco. Isso, foram 2 anos sem carnavais, foram 2 carnavais suspensos, né, 2 São Joões suspensos, mas graças a Deus está voltando à normalidade, a gente está com a agenda bem cheia para esse ano 2023, Ciro. A gente teve recentemente o show de Ana Boaventura, que a gente fez até uma nova junção. A gente já fazia Daniel há alguns anos, a gente fazia Daniel solo. Com banda, a gente fez um show junto com a Orquestra Cidadã. Ele chegou na véspera, fez um ensaio com a Orquestra Criança Cidadã. Um belíssimo trabalho feito pela orquestra e foi um show belíssimo. Para você ter noção, o Daniel já tinha feito alguns eventos com alguns shows com orquestra, até Brasil afora, e disse que foi a melhor e maior orquestra juvenil que eu já tinha tocado na história dele.
Então, assim, foi um show belíssimo. A gente está com a agenda aí muito extensa. A gente tem em abril aí 3 shows do Gilberto Gil, que já estão esgotados. E a gente tem mais 5 shows só dentro do mês de maio. A gente tem o MPB4 junto com o Cleiton Cledi, no dia 6 de maio. No dia 5 a gente tem a Vanessa da Mata, lançando um novo show dela. Inclusive vai ser o lançamento nacional. A estreia nacional vai ser aqui em Recife, no Teatro Guararapes. Tá belíssimo esse CD dela, que é o Vem Doce. A gente em seguida vai ter o Paulinho da Viola, um show comemorativo aos 80 anos de carreira dele, também um show belíssimo. A gente vai ter esse show do Kaique Souza, que vai ser o lançamento no Teatro Santa Isabel, dia 26. No dia 27 de maio, o Jorge Versilo, que é esse artista multiplural, que sempre dá grande público também. Está comemorando, se não me engano, 20 anos de carreira agora, né? Jorge tem um pouquinho mais, foi ano passado que fez 20 anos, vai fazer 21 anos agora. E o que eu percebo também é que o artista vem para Recife e aí é tanta procura que vocês acabam abrindo até uma noite extra ali, né? O cara faz quinta, sexta, sábado, não, vamos fazer o domingo porque... E lota o domingo também, né? Acho que se abrisse a segunda, lotaria também. Só que o artista também não tem essa agenda toda, né? Você tem alguns artistas, inclusive nessa retomada agora, que está com essa grande demanda e muitas vezes é necessário você realmente fazer 1, 2, 3 shows para suprir essa necessidade. E é interessante também fazer essa junção. O Daniel Boaventura veio, eu estou com a Orquestra Cidadã. Fazer essa junção de um artista local, quando você traz o nacional e faz essa ligação? Isso sem dúvida, a gente já fez grandes shows nesse formato, desde shows que já vieram prontos, consolidados, como é o exemplo do Grande Encontro, com Alceu, Geraldo, Elba, também teve num momento aí com o Zé Ramalho, como a gente também já fez artistas nacionais, é uma junção, a gente já chegou a fazer o Toquinho, Ivan Lins e MPB4. Esse, inclusive, show foi um show que a gente formatou e que a gente rodou o Brasil todo com esse espetáculo. O Toquinho é um artista que a gente trabalha aí desde o início da Estandarte, 18 anos. Já fizemos ele junto com Demônios da Garoa, só com Ivan Lins, só com MPB4, junto com João Bosco, junto com a Joyce. Já fez várias formatações e é um artista que vem junto com a gente trabalhando desde o início da fundação da Estandarte. E um formato que não é novo, né, mas a gente vê sendo utilizado bastante, são shows mais intimistas, né? Já que você não tem, às vezes, uma casa muito grande, você leva o artista para um show mais intimista ali, numa noite só, também vem funcionando isso. Isso, sem dúvida. Por exemplo, ano passado a gente chegou a fazer a Adriana Calcanhoto, um show só voz e violão dela. Um show super completo, que ela vinha realmente ela sozinha, com o seu violão, e foi um grande sucesso. A gente levou, inclusive, para o Teatro do Rio Mar. Esse ano a gente retorna com a Adriana, ela está nessa retomada da carreira dela, um CD, inclusive, que ela lançou essa semana. Um trabalho tá maravilhoso, vale a pena escutar, que é o CD chamado Errante. Já está em todas as mídias sociais, nas plataformas digitais. A gente vai fazer o lançamento no dia 5 de agosto, inclusive em primeira mão. Estou lhe colocando aqui no seu programa, Ciro, que a gente vai liberar vendas, abrir as vendas na semana que vem. Está soltando para a imprensa. Semana que vem, aí dando em primeira mão. Tá certo. Vamos para um breve intervalo aqui no Poder e Negócios e na volta mais uma conversa com o Fernando Soares sobre eventos, negócios, comércio aqui no Grande Recife. A gente volta em instantes. Até já. Estamos de volta com o Poder e Negócios. Nosso convidado de hoje, Fernando Soares, sócio-diretor da Estandarte Eventos, mas o Fernando também é um empresário que atua há mais de 20 anos aqui em Recife. Em outros segmentos, um deles é de joalheria, né? A joalheria CIS, que está presente em alguns shoppings aqui do Recife. E no processo de expansão, né, Fernando? A rede se expandindo, né? Saindo um pouquinho da gente conversando sobre eventos, mas falando de expansão aí de comercial aqui no Recife, vocês também estão pensando nessa expansão. Passou a pandemia, né, todo mundo ali apostando muito no e-commerce, mas agora vocês apostando também na expansão da loja física? Isso. A Cijoias, Ciro, ela está no Recife há 14 anos. A sócia fundadora, Cris Lemos, que é designer de joias, que faz esse trabalho belíssimo. São trabalhos de peças autorais, handmade. A gente tem um ateliê próprio. Ela lançou a CIS no mercado há 14 anos atrás. Começou num cornerzinho dentro de uma loja multimarcas, e aí ao longo desse processo ela me convidou, a gente foi expandindo. Em 2019 a gente abriu a segunda loja,
que foi a loja do Plaza Shopping. E no ano passado, a gente abriu, no ano retrasado, desculpa, a loja no Shopping Recife. Então, são 3 lojas nos 3 principais shoppings. Tem um ponto de venda também, numa loja também multimarcas lá no Rio de Janeiro. Expandimos o e-commerce e estamos nesse processo para reestruturando a empresa para ela poder sair um pouco desse mercado de Pernambuco, procurando novos parceiros, novos shoppings para a gente poder sair um pouco do eixo aqui de Pernambuco e expandir para o sul, sudeste do país. Primeiro seria aqui Nordeste para depois descer um pouquinho, ou já vai pular para um... Jorge, a gente tem uma grande vontade de ir para não só o Sudeste, ali São Paulo, como o eixo de Brasília, que é uma grande vontade nossa. Brasília hoje, ele concentra o maior PIB per capita do país e a gente tem um grande desejo de expandir para uma dessas 2 cidades. E depois da pandemia, a gente conversou aqui sobre os eventos, mas falando agora no comércio como um todo, se apostou muito no e-commerce, a gente não sabia até quando essa pandemia ela ia, né, para frente, então ficou todo mundo, não. E agora a gente está voltando muito para o presencial, as pessoas indo comprar nessas lojas, então é meio que certeiro essa questão também de apostar, lógico, no e-commerce com a loja física funcionando ali lado a lado? Sem dúvida, Ciro. Eu acredito que a loja física ela não vai deixar de existir nunca. Você precisa ter aquela experiência, você precisa ter aquele produto disponível para ele poder conhecer tudo. A gente preza muito não só pela qualidade do serviço, como pelo um grande atendimento, pela experiência que a gente consegue entregar ao nosso cliente. Mas assim, o e-commerce ele surgiu muito forte durante a pandemia. Eu diria até que ele já tinha surgido, mas eu acho que ele foi antecipado durante o processo da pandemia. Ele ganhou muita força. Eu acho que a comodidade. A gente vive hoje numa cidade que tem um trânsito muito forte e a comodidade de você estar próximo de sua casa, de você não sair de sua casa e conseguir adquirir aí, ele ganhou muita força nesse processo da pandemia e ele vai continuar sem dúvida. Eu acho que é um mercado que entrou para não sair mais. Mas, ao mesmo tempo, você precisa ter aquele produto físico, você precisa ter aquele ponto físico para poder mostrar aquela peça para o seu cliente. Porque ali, às vezes, é o primeiro contato, né, que a pessoa tem com o produto, né? Sem dúvida, é justamente isso. Eu diria hoje que 60% a 70% das peças que a gente vende fisicamente, elas começam no mundo virtual. Elas começam no e-commerce. Então, muitas vezes, o cliente já entra não só numa rede social, como no site, no e-commerce, tudo, não concretizou a compra, mas ele já chega na loja física já com aquela peça escolhida, que ele tem desejo, tudo, e aí ele só vai realmente experimentar, ver como é que fica tudo e concretizar aquela venda. E mesmo a joia sendo um produto de alto valor agregado, mesmo assim funciona o e-commerce, né? Porque a gente acha, não, o e-commerce são pequenos valores, mas produtos de grande valor agregado, tem gente comprando até no e-commerce veículos, né? A gente está vendo aí, né, preços altíssimos de veículos e as pessoas comprando. Então, acho que está se vencendo muito essa barreira dessas questões. Não, o e-commerce a gente compra alguma besteira, quando é um valor muito alto a gente tem que ir na loja. Acho que essas barreiras estão sendo quebradas aí, né? Isso, sem dúvida. Eu acho que, assim, durante esse processo da pandemia, foram feitos vários formatos de você conseguir aproximar. Então, uma venda muito no e-commerce, muitas vezes você consegue ter um contato diretamente através de um WhatsApp, de um canal de atendimento. Muitas vezes você dá opções de ele escolher. Então, assim, você apresenta aquela peça, não só ela sem ser, não só sem estar vestida no cliente, como também vestida. Muitas vezes o cliente quer ver realmente como é que aquela peça veste, como é que aquela peça encaixa, e aí você tem que apresentar realmente as várias opções para o cliente ver. Então, você vendo realmente como é que aquela peça está vestida, como é que aquela peça está realmente encaixando em você, então já é um processo. E além disso, você tem o processo da troca. Então, assim, o cliente recebeu a peça, muitas vezes não gostou, então ele vai lá na loja física ou virtualmente mesmo, ele vai e solicita a troca dessa peça e funciona super bem. A gente conversou no primeiro bloco sobre essa questão dos talentos locais, né? A Standart Eventos aí apostando em novos talentos aqui de Pernambuco. O interessante é que na CIS, a CIS ela nasce de um talento local também, né? De uma forma ali pequena, mas não é uma coisa que veio de fora e você instalou aqui e cresceu. É um talento local ali que foi amadurecendo o negócio e que hoje se torna até uma rede, né? Vamos dizer assim.
Isso, mas é justamente isso. Muitas vezes a gente não dá valor, Ciro, a artistas locais, mas a gente tem artistas e designers locais de grande importância. E eu queria justamente puxar para a nossa designer, Cri Lemos, que é a fundadora da CISA, é a grande idealizadora desse projeto, e ela tem uma criatividade fora do comum. Todas as peças nossas são desenhadas por ela, todas saem realmente das mãos dela, da mente dela, da cabeça dela, e aí é quando ela leva até a nossa equipe de ourives, e aí eles tiram e formatam realmente aquele sonho, tudo aquilo que ela idealizou, tiram do papel e colocam realmente na peça física aí, realmente. Às vezes o que falta ali para aquele talento é justamente quando vocês chegam ali, formatam o negócio, dá uma estrutura? É justamente isso. Muitas vezes você chega com um desenho mais ou menos que formatado, e aí ela senta lá com a equipe de ourives, e aí eles vão remodelando aquilo e termina chegando naquele formato ideal que foi pensado realmente e idealizado. E a ideia agora é expandir mesmo, atravessar a fronteira, vamos dizer assim. Isso, eu acho que, graças a Deus, o retorno pós-pandemia, ele está sendo bem positivo. A gente teve um crescimento aí superior a 10% no último ano. Nesse primeiro trimestre aí, a gente está com um crescimento superior a 40%. E aí a nossa perspectiva é para até 2023 a gente conseguir alçar voos maiores e sair aqui do nosso estado. Tá certo. Fernando Soares, nosso tempo está terminando. Muito obrigado por nos receber aqui, a gente receber você nessa conversa, esse bate-papo sobre eventos, comércio e e-commerce, muito importante. Muito obrigado por ter aceito esse convite. Ciro, eu que agradeço essa oportunidade, foi um prazer estar aí com vocês e compartilhar um pouco de nossa experiência. Estamos à disposição que for necessário para colocar mais um pouquinho nossas ideias a todo mundo. Tá certo. Fernando, muito obrigado. Você que está em casa, muito obrigado. A gente se vê no próximo domingo com mais um Poder e Negócios aqui na TV Guararapes Record TV. Um ótimo domingo para você e até lá.